Você acredita que R$ 1 milhão é muito dinheiro? Então preste bastante atenção no que estou prestes a te dizer. Se você continuar a acreditar nisso, nunca chegará perto desse valor. O que torna 1 milhão grande não é o montante, é o tamanho da sua mentalidade. E o que vou te mostrar hoje é o que acontece quando você muda a forma como pensa sobre dinheiro, sobre si mesmo e sobre o que é possível. O verdadeiro segredo não está enquanto você trabalha duro, mas enquanto você expande sua consciência. Eu costumava acreditar que a riqueza era para pessoas especiais, aquelas que nasciam com sorte, contatos ou oportunidades que eu simplesmente não tinha. Essa era a desculpa perfeita para continuar vivendo a mesma realidade limitada, dia após dia, acreditando que o problema estava fora de mim. Mas a verdade é que nada muda até que você mude. Eu não ganhava pouco porque queria pouco. Eu ganhava pouco porque minha mente era pequena. E essa é uma das maiores armadilhas da vida. Acreditar que o mundo te limita, quando na verdade é a sua consciência que determina o tamanho do seu mundo. Quando você vê R$ 1 milhão como algo distante, inatingível ou exagerado, é porque sua mente ainda opera na frequência da escassez. Você pensa no dinheiro como algo fora de si, como se fosse um prêmio reservado para poucos escolhidos. Mas dinheiro é apenas energia. Ele flui onde há clareza, propósito e uma mentalidade alinhada com a abundância. E se ele não está fluindo para você, não é por falta de oportunidade, mas por falta de alinhamento. Durante anos, trabalhei duro e acredite, eu sei o que é se esforçar até o limite. Eu limpava escritórios, fazia turnos intermináveis, tentava equilibrar contas que nunca fechavam direito. E ainda assim, nada mudava. Foi quando percebi que esforço físico sem expansão mental é como remar um barco furado. Você se cansa, mas não sai do lugar. A diferença entre alguém que ganha R$ 10.000 e alguém que ganha R$ 10 milhões não é a quantidade de trabalho, é a qualidade da sua consciência. Veja bem, o universo não responde ao que você quer, ele responde a quem você é. Você pode dizer que quer prosperar, mas se lá no fundo você sente medo, dúvida ou pensa, isso não é para mim, você está vibrando escassez e o universo só pode te dar mais do mesmo. É por isso que tantas pessoas vivem no que parece ser um ciclo sem fim. Elas trabalham mais, se esforçam mais, mas os resultados continuam pequenos. Não porque não merecem mais, mas porque não se veem capazes de mais. Lembro-me da primeira vez que li Pense e Enriqueça, de Napoleon Hill. Aquilo me atingiu como um raio. Entendi de uma vez por todas que a mente humana é o verdadeiro terreno fértil para a riqueza. Que tudo de concreto no mundo começou primeiro na mente de alguém. E foi aí que percebi que meu problema não era falta de dinheiro, era falta de visão. Eu simplesmente não tinha aprendido a pensar grande. É curioso como o medo de perder impede as pessoas de ganhar. Quantas vezes você pensou em iniciar um projeto, mudar de carreira ou investir em algo novo, mas recuou porque achou que era muito arriscado? A maioria das pessoas não percebe que o maior risco é permanecer estagnado, porque todo medo é um reflexo de um pensamento antigo, de uma crença herdada, que diz que errar é perigoso, que fracassar é vergonhoso. Mas quem pensa assim está condenado a viver a mesma vida todo ano, apenas com um número de ano diferente no calendário. Não estou dizendo que desejar R$ 1 milhão seja errado. O erro é pensar pequeno, é acreditar que esse é o limite. Porque quando você muda o nível da sua mente, percebe que o dinheiro é apenas uma consequência, não o objetivo. A verdadeira transformação acontece quando você entende que seu valor não está no saldo da sua conta, mas na frequência da sua consciência. E essa frequência começa a mudar quando você decide agir como alguém que já vive a realidade que deseja. Se você quer ser próspero, comece a pensar como uma pessoa próspera. Como essa pessoa acorda? Como ela se comporta? Que tipo de decisões ela toma? Porque a diferença entre quem apenas deseja e quem realmente manifesta está nas ações diárias guiadas por uma nova mentalidade. O milionário não pensa em como sobreviver, ele pensa em como expandir. Ele não pergunta, eu consigo? Ele pergunta, como posso conseguir?
A maioria das pessoas olha para o sucesso e o trata como um acaso, um golpe de sorte, uma exceção. Mas o sucesso é um padrão mental e emocional. Quando você muda a forma como se vê, você também muda a forma como o mundo te vê. Oportunidades que pareciam invisíveis começam a surgir, as pessoas certas aparecem, portas se abrem. Não é coincidência, é alinhamento. O que te separa do seu primeiro R$ 1 milhão não é tempo, sorte ou esforço. É consciência. Enquanto você acreditar que dinheiro é algo distante, ele permanecerá distante. Mas quando você começa a ver R$ 1 milhão como algo natural, como um reflexo do valor que você entrega, da energia que você gera e da frequência que você mantém, ele inevitavelmente começa a se aproximar. Porque o universo responde à certeza, não à dúvida. E o dia em que você realmente entender isso, será o dia em que perceberá que R$ 1 milhão não é o topo da montanha. É apenas o primeiro degrau em uma escada que leva a uma vida de liberdade, expansão e propósito. E tudo começa com uma decisão simples: mudar a forma como você pensa sobre si mesmo e sobre o que acredita ser possível. Desde o momento em que nascemos, somos moldados por vozes que nem sempre são as nossas. Crescemos ouvindo frases como: dinheiro não compra felicidade. É preciso suar muito para ter sucesso. Quem nasce pobre, morre pobre. Essas palavras se instalam silenciosamente em nosso subconsciente e, sem que percebamos, começam a direcionar nossas escolhas, nossos medos e até mesmo nosso senso de merecimento. É uma prisão invisível, uma estrutura mental criada por ideias herdadas, repetidas tantas vezes que se tornam verdades absolutas dentro de nós. E o mais curioso é que essa prisão não tem grades de ferro, mas grades de crença. Quando comecei a observar como as pessoas ao meu redor pensavam sobre dinheiro, percebi que todas seguiam o mesmo roteiro mental, como se estivessem hipnotizadas. Trabalhavam duro, reclamavam da falta de tempo e oportunidades e, ao final do mês, estavam exatamente no mesmo lugar. Alguns até ganhavam mais, mas gastavam tudo ou se endividavam novamente. Não era azar, era programação. Uma repetição inconsciente de tudo o que haviam aprendido sobre o que era possível para elas. É como se o cérebro tivesse sido condicionado a operar dentro de um limite invisível, um teto psicológico que define o quão longe acreditamos que podemos ir. Essas crenças não surgem do nada. Elas vêm da infância, das conversas que ouvimos em casa, das preocupações que vimos nossos pais carregarem, das notícias que constantemente reforçam que o mundo é escasso, perigoso e injusto. Crescemos em um ambiente onde o medo é ensinado como prudência e onde desejar mais é tratado como egoísmo. É assim que a maioria das pessoas se desconecta da abundância. Elas aprendem a aceitar menos do que merecem, porque acreditam que querer mais é errado. E o mais triste é que, com o passar dos anos, essa mentalidade se torna uma identidade. A pessoa não diz mais: eu tenho pouco dinheiro. Ela diz: eu sou assim. Mas dinheiro, abundância, realização, nada disso é uma questão de ser assim. É uma questão de estar assim, de estar preso em um padrão de pensamento. E enquanto esse padrão não for desafiado, ele continuará a controlar cada decisão, cada emoção e cada resultado. Lembro-me que, por grande parte da minha vida, também estive preso a esse paradigma. Eu acordava todos os dias, acreditando que precisava trabalhar mais para ganhar mais, que o sucesso era uma escada difícil de subir e que eu não tinha o perfil de pessoas bem-sucedidas. Era o que eu havia aprendido a acreditar. E por mais que eu me esforçasse, o mundo sempre parecia me devolver as mesmas circunstâncias. Até que um dia eu entendi. O problema não era com o mundo, era com o meu modelo mental. Eu havia me tornado escravo de crenças que nem eram minhas. Quando percebi isso, senti algo se romper dentro de mim. Era como se eu finalmente visse as correntes que sempre estiveram ali. E sabe o que eu descobri? Que elas nunca foram reais. Eram apenas histórias. Histórias repetidas por pessoas que também haviam sido ensinadas a pensar pequeno. Nossos pais, professores, chefes, amigos.
Eles não queriam nos limitar. Eles simplesmente nunca aprenderam a pensar fora da escassez. E é por isso que digo, ninguém é culpado. Mas todos são responsáveis por mudar. Porque enquanto você continuar a aceitar o que te foi ensinado, você continuará a viver a vida que eles viveram. As crenças que te formaram definem a qualidade das experiências que você atrai. Se você acredita que dinheiro é difícil, ele sempre te escapará. Se você acredita que não merece, você sempre se sabotará antes de alcançá-lo. Mas no momento em que você escolhe questionar essas ideias, tudo muda. Porque o simples ato de observar uma crença já começa a enfraquecê-la. A mente é como um terreno fértil. O que foi plantado lá atrás continua a germinar hoje, mesmo que você nem se lembre do momento em que essas sementes foram semeadas. Mas você pode replantar. Você pode escolher novas ideias, novas convicções. Você pode decidir que ser próspero é natural, que a riqueza é uma extensão do crescimento pessoal e que desejar mais não é egoísmo, é expansão. Quando esse entendimento se instala, o medo começa a perder seu domínio. Você percebe que o problema nunca foi querer mais. O problema foi acreditar que você não podia. Pense por um momento em quantas oportunidades você já recusou porque achou que não eram para você. Quantos sonhos você adiou porque pareciam arriscados demais. Essa voz que te impede não é sua. Ela é a soma de todas as vozes do passado ecoando dentro de você. E quando você decide silenciá-las, mesmo que por um instante, algo extraordinário acontece. O mundo começa a se abrir. Na verdade, ele sempre esteve aberto. Você só o estava vendo de dentro de uma cela mental. A prisão invisível não é feita de fatos, mas de interpretações. É a lente através da qual você enxerga a vida. E quando você troca a lente, tudo o que você vê muda. A escassez se revela como uma ilusão, o medo se transforma em impulso e o impossível começa a parecer meramente um desafio. Isso foi o que aconteceu comigo, e é o que pode acontecer com qualquer pessoa disposta a reprogramar sua própria forma de pensar. Porque liberdade não é apenas poder ir aonde você quiser, é poder pensar o que você quiser sem ser prisioneiro de velhas ideias. E é nesse ponto que a verdadeira riqueza começa, não na sua conta bancária, mas na sua consciência. O paradigma é a força mais poderosa e, ao mesmo tempo, a mais sutil em ação na sua vida. É como um software invisível instalado na sua mente antes mesmo de você aprender a pensar por conta própria. É a coleção de crenças, hábitos e padrões que determinam como você reage, decide e percebe o mundo. A maioria das pessoas acredita que faz escolhas conscientes, mas a verdade é que, na maior parte do tempo, elas estão simplesmente seguindo o roteiro ditado por esse programa invisível. Você pode até mudar de emprego, mudar para uma nova cidade, encontrar novas oportunidades, mas se o paradigma permanecer o mesmo, os resultados também acabarão sendo os mesmos. É como mudar o cenário, mas manter o mesmo personagem preso à mesma história. Eu vi isso acontecer inúmeras vezes em empresas, negócios e vidas pessoais. Duas pessoas começando do mesmo ponto, com as mesmas condições, os mesmos recursos. Uma prospera, a outra estagna. E o que muda entre elas? O paradigma. Uma acredita que é possível crescer, que é digna de sucesso, que pode aprender o que for necessário para atingir o próximo nível. A outra acredita que já está fazendo tudo o que pode, que a vida é injusta ou que o sucesso é uma questão de sorte. O universo responde à forma como você se vê, não ao que você diz que quer. É por isso que tantas pessoas se esforçam tanto e avançam tão pouco. Porque mesmo ao mudar o comportamento na superfície, elas permanecem mentalmente presas pelas mesmas crenças limitantes que as impedem de agir como alguém que realmente acredita agiria. O paradigma opera silenciosamente, e é isso que o torna tão perigoso. Ele se manifesta como aquela voz interior que te faz duvidar de si mesmo, que te convence a desistir quando você está perto de alcançar algo, que te lembra de falhas passadas como se fossem previsões do futuro. É o que te faz sentir desconfortável quando as coisas começam a ir bem, porque o sucesso parece estranho, fora da zona familiar,
O cérebro humano busca familiaridade, mesmo que essa familiaridade seja prejudicial. É por isso que muitas pessoas sabotam suas próprias conquistas. Inconscientemente, elas retornam ao que lhes parece seguro, mesmo que seja limitante. Costumo dizer que o paradigma é um sistema de defesa do ego. Ele foi criado para te proteger, mas com o tempo começou a te aprisionar. Ele te impede de explorar o desconhecido porque associa novidade a risco e risco a perigo. Mas é justamente fora desse território mental que residem todas as possibilidades que você ainda não experimentou. Quando você quebra o paradigma, você não está apenas mudando a forma como pensa, mas desafiando a própria estrutura que sustentou toda a sua identidade até este ponto. E isso pode ser desconfortável. Pode até parecer assustador no início, porque é como se você estivesse tirando o chão de debaixo dos seus próprios pés. Mas o que acontece em seguida é libertador. Houve um tempo na minha vida em que eu trabalhava para o Corpo de Bombeiros de Toronto. Era um bom emprego, seguro e estável. Mas eu estava preso em um ciclo que parecia interminável. Eu via as mesmas pessoas, enfrentava os mesmos problemas e sentia que nada nunca mudava. Foi então que um homem chamado Raymond Douglas Stanford me apresentou o livro de Napoleon Hill, Pense e Enriqueça. Aquilo mudou tudo. Quando o li, percebi que o problema nunca foi o trabalho. Era o meu paradigma. Eu acreditava que estabilidade era segurança, quando na verdade era estagnação. Eu vivia com medo de correr riscos, e esse medo era apenas a voz do meu programa mental me dizendo que eu não era capaz de mais. Assim que entendi isso, decidi deixar o Corpo de Bombeiros e abrir meu próprio negócio de limpeza. Eu não tinha experiência, treinamento ou contatos, mas eu tinha algo mais poderoso, um novo paradigma. E naquele primeiro ano, ganhei mais de $100 mil. Nada na economia mudou. O que mudou fui eu. Esse é o poder do paradigma. Quando você altera o que acredita sobre si mesmo, o mundo tem que se reajustar para refletir essa nova imagem. E é aqui que muitas pessoas erram. Elas tentam mudar os resultados sem mudar a causa. Elas querem mais dinheiro, mas continuam a acreditar que o dinheiro é escasso. Elas querem relacionamentos melhores, mas continuam a sentir que não são dignas de amor. Elas querem liberdade, mas permanecem mentalmente presas pelas mesmas desculpas que vêm repetindo há anos. É impossível criar uma nova realidade com a mesma estrutura mental que criou a atual. Pesquisas em neurociência mostram que 95% das nossas ações diárias são automáticas, impulsionadas pelo subconsciente. Em outras palavras, o paradigma está no comando na maior parte do tempo. A boa notícia é que, assim como foi criado, ele também pode ser reprogramado. Mas isso exige repetição, consciência e emoção. Cada vez que você repete uma nova ideia com sentimento, você enfraquece o padrão antigo. É como abrir um novo caminho dentro do cérebro, uma nova trilha de pensamento que, com o tempo, se torna seu novo normal. Pense assim: se sua mente é o solo, o paradigma é o tipo de semente que você planta. Se for uma semente de limitação, não importa o quanto você a regue, o fruto permanecerá pequeno. Mas se você plantar crenças de abundância, confiança e merecimento, sua vida florescerá em proporções que antes pareciam impossíveis. O que separa pessoas comuns de extraordinárias é precisamente isso: o tipo de pensamentos que elas silenciosamente nutrem quando ninguém está olhando. Quando você muda seu paradigma, o mundo inteiro muda de posição. Portas que antes pareciam trancadas começam a se abrir. As pessoas certas aparecem. Oportunidades que antes passavam despercebidas se tornam visíveis. Não é mágica, é coerência vibracional. Porque o universo responde ao seu estado interno, não às suas palavras. Mudar o paradigma é como sintonizar um rádio. Se você quer ouvir uma nova estação, precisa girar o dial. Se você quer viver uma nova realidade, precisa girar o dial da sua mente. E no instante em que você faz isso, percebe que o que te impedia nunca foi o mundo. Era apenas um programa antigo rodando dentro de você, esperando que você finalmente decidisse apertar reiniciar. A mente humana
é a ferramenta mais poderosa que existe, mas também a mais negligenciada. As pessoas passam a vida tentando mudar suas circunstâncias, mas quase nunca param para mudar a maneira como pensam. Elas acreditam que, para viver melhor, precisam de um novo emprego, mais dinheiro, um relacionamento diferente, quando na realidade o que precisam é de uma nova programação mental. É como tentar instalar um novo aplicativo em um sistema desatualizado. Ele simplesmente não funcionará. A mente funciona da mesma maneira. E é por isso que tantas pessoas, mesmo depois de ler livros, fazer cursos e buscar conhecimento, acabam voltando aos mesmos padrões antigos, porque não é o que você sabe que muda a sua vida, é o que você faz com o que se torna parte de você. Por décadas, a ciência acreditava que o cérebro humano era fixo, que depois de uma certa idade, ele simplesmente parava de se desenvolver, mas a neurociência moderna provou o contrário. Hoje sabemos que o cérebro é plástico, maleável, capaz de se reorganizar de acordo com nossos pensamentos, emoções e experiências. Esse fenômeno é chamado de neuroplasticidade. Isso significa que você pode literalmente reprogramar seu cérebro para criar uma nova realidade. Cada novo pensamento repetido com intenção e emoção cria conexões neurais mais fortes, como trilhas em uma floresta que se tornam mais visíveis cada vez que são percorridas. E assim como um caminho antigo pode ser esquecido se pararmos de usá-lo, um pensamento limitante também pode ser enfraquecido até desaparecer. Mas o segredo não está apenas em pensar diferente, está em sentir diferente. A emoção é o combustível que imprime uma ideia no subconsciente. É por isso que repetir afirmações mecanicamente, sem emoção, quase nunca funciona. O cérebro precisa sentir a verdade antes de aceitá-la como realidade. Quando você visualiza algo com detalhes e intensidade emocional, seu sistema nervoso responde como se você já estivesse vivendo aquela experiência. O corpo começa a liberar os mesmos hormônios, a mente produz as mesmas ondas cerebrais e, gradualmente, o que era imaginação começa a se tornar crença. E uma vez que o cérebro acredita, ele muda o comportamento. Eu vi isso acontecer não apenas na minha própria vida, mas na vida de milhares de pessoas em todo o mundo. Pessoas que estavam endividadas, doentes, sem direção, e que começaram a aplicar esse princípio com consistência. Elas não mudaram o mundo ao seu redor. Elas mudaram seu estado mental. E o mundo respondeu, porque o que você projeta internamente se manifesta externamente. A física quântica chama isso de coerência energética. Quando seus pensamentos, emoções e ações estão em harmonia, você se alinha com a frequência do que você deseja. Não é uma questão de sorte, é uma questão de vibração. Você pode começar agora mesmo. Feche os olhos e imagine a vida que você quer viver. Veja cada detalhe. Sinta a textura das coisas, o cheiro do ambiente, o som das pessoas ao seu redor. Imagine-se segurando as chaves da casa dos seus sonhos, recebendo a mensagem que confirma a oportunidade que você tanto esperava. Não apenas veja, sinta. Sinta a alegria, a confiança, a gratidão. Quanto mais real essa imagem se torna dentro de você, mais rápido seu cérebro começa a aceitá-la como sua nova identidade. E é precisamente aí que a transformação começa. Mas a maioria das pessoas tem dificuldade em sustentar essa imagem por tempo suficiente. Elas visualizam, ficam empolgadas e depois desistem quando as circunstâncias externas não mudam imediatamente. O que elas não conseguem entender é que o mundo físico é lento, denso e leva tempo para se ajustar a uma nova frequência mental. É como girar o leme de um navio enorme. O movimento inicial é sutil, mas se você mantiver o curso, o navio eventualmente muda de direção por completo. O mesmo vale para a mente. A persistência é o que distingue aqueles que apenas sonham daqueles que realmente manifestam. Quando comecei a aplicar isso na minha própria vida, eu era apenas um jovem sem dinheiro, sem diploma e sem perspectivas visíveis. No entanto, todos os dias eu me via próspero, livre e capaz. Eu me sentava em silêncio, fechava os olhos e imaginava vividamente a vida que eu ansiava viver.
No começo, parecia uma brincadeira infantil de faz de conta, mas quanto mais eu repetia, mais tangível se tornava. Até que um dia, eu não precisei mais fingir. Eu estava vivendo exatamente o que antes só existia na minha mente. Isso é a prova viva de que a mente não é meramente um repositório de memórias. É uma fábrica dinâmica de realidades. E se você se encontrar duvidando disso, considere o seguinte: cada invenção, cada avanço humano, cada conquista extraordinária começou como uma imagem na mente de alguém. O avião, o telefone, a internet, todos eles primeiro existiram como uma ideia sustentada por uma fé inabalável. A distinção entre aqueles que criam e aqueles que apenas sonham reside na capacidade de manter essa visão, mesmo quando o mundo ainda não a reconheceu. Reprogramar sua mente é, acima de tudo, um ato de pura coragem. É uma escolha consciente de abandonar sua antiga identidade, aquela enraizada no medo, na escassez e na dúvida, e abraçar uma nova versão de si mesmo que acredita, sente e age como se já tivesse alcançado seus desejos mais profundos. Esta é uma mudança profunda, e é precisamente por isso que tantas pessoas a resistem. O velho paradigma tentará puxá-lo de volta, dizendo que é bobagem, que não vai funcionar. Mas se você persistir, algo verdadeiramente notável começa a se desenrolar. O novo se torna familiar, e o velho começa a perder sua força. É neste ponto que você para de lutar contra a realidade e começa a criá-la. Quando sua mente está programada para o sucesso, as oportunidades não aparecem mais como meras coincidências. Elas se tornam consequências diretas. Tudo o que você precisa já está disponível, esperando que sua frequência se alinhe com isso. A mente serve como portal. O pensamento é a chave, e a emoção fornece a energia que destranca a porta. Você pode continuar vivendo no piloto automático, apenas reagindo ao mundo, ou pode decidir agora mesmo assumir o controle e criar conscientemente o seu próprio mundo. Porque a neuroplasticidade não é um privilégio de poucos, é uma lei universal que se aplica a todos. A diferença reside em quem possui a coragem de exercê-la. E a verdade é incrivelmente simples. Quando você muda sua mente, todo o resto é compelido a seguir o exemplo. Lembro-me do dia exato em que tudo começou a mudar. Eu estava sentado em um sofá desgastado em um pequeno cômodo que mal continha qualquer mobília, segurando uma folha de papel e uma caneta. Naquele exato momento, nada ao meu redor sugeria que eu um dia seria bem-sucedido. Eu não tinha dinheiro, equipe, contatos e, para ser perfeitamente honesto, mal sabia por onde começar. No entanto, algo profundo dentro de mim começou a acender. Era uma mistura potente de insatisfação e anseio, uma voz sussurrando que eu era capaz de mais, mesmo que todo o resto ao meu redor gritasse o contrário. Então, escrevi uma frase simples, mas profundamente poderosa. Vou construir uma empresa que impactará o mundo inteiro. Quando terminei de escrever, olhei para aquelas palavras e ri. Parecia totalmente absurdo. Como alguém nas minhas circunstâncias poderia acreditar em algo tão grandioso? Mas mesmo assim, algo dentro de mim se recusava firmemente a duvidar. Naquele instante, eu realmente compreendi o imenso poder da imaginação mental. Minha realidade externa era limitada, mas minha mente era ilimitada. Eu conseguia me ver naquela nova vida, conseguia sentir o peso da realização, a serenidade da liberdade financeira e a pura alegria de fazer algo que genuinamente inspirava as pessoas. E aquela sensação parecia tão profundamente real que, mesmo sem provas tangíveis, escolhi acreditar nela. Isso é precisamente o que a maioria das pessoas não consegue compreender. Você não precisa ver para acreditar, você precisa acreditar para ver. A fé não é meramente um conceito espiritual, é uma força mental potente que reordena a energia do universo a seu favor. Nos meses seguintes, nada mudou externamente. Eu ainda trabalhava em empregos simples e ainda tinha contas atrasadas, mas algo profundo começou a se agitar dentro de mim. Comecei a agir como aquele homem que eu continuamente visualizava em minha mente. Parei de reclamar e comecei a absorver tudo o que podia sobre negócios, desenvolvimento pessoal e sucesso.
Devorei livros, estudei incansavelmente, observei indivíduos prósperos e me esforcei para entender o que os diferenciava. Com o tempo, percebi que não era o conhecimento técnico que os tornava bem-sucedidos, mas uma clareza inabalável de propósito. Eles sabiam precisamente o que queriam e agiam como se já o possuíssem. Comecei a viver dessa maneira. Todas as manhãs, antes de sair de casa, eu visualizava vividamente minha empresa em operação, pessoas entrando no escritório, ligações de clientes chegando e resultados se manifestando. Eu me via confiante, determinado, liderando com imensa energia e propósito claro. E então algo notável aconteceu. Minha frequência mudou. Comecei a atrair situações, indivíduos e oportunidades que antes pareciam totalmente impossíveis. Um amigo me apresentou a um cliente, esse cliente indicou outro, e de repente eu estava no comando de um negócio genuíno. No seu primeiro ano, aquele empreendimento gerou uma renda de mais de $100 mil. E a única coisa que eu realmente havia alterado era a maneira como eu pensava. Quando as pessoas perguntam sobre o segredo, eu lhes digo que não foi sorte ou mera oportunidade, foi uma decisão profunda. A decisão de sustentar uma imagem mental, mesmo quando o mundo inteiro clamava contra ela. A decisão de manter a visão viva, mesmo nos dias em que absolutamente nada parecia funcionar. Porque é assim que o universo opera. Ele não responde ao que você pede ocasionalmente. Ele responde ao que você acredita firmemente. Com o passar dos anos, percebi que esta era a lei subjacente por trás de todas as conquistas humanas monumentais. Nenhum inventor cria algo olhando para o que já existe. Eles criam ao imaginar o que ainda não existe. Nenhum artista pinta apenas o que vê. Eles pintam o que sentem profundamente. Nenhum empreendedor constrói o aparentemente impossível porque tinha garantias, mas porque possuía uma convicção inabalável. A imagem que você sustenta com fé é a própria semente da realidade que você finalmente colherá. Lembro-me de um momento, anos depois, sentado em meu escritório, recebendo uma ligação de um parceiro de negócios. Ele exclamou: "Bob, finalmente conseguimos. Nossa empresa agora está presente em todos os continentes." Naquele instante, uma profunda onda de emoção me invadiu. Não era apenas felicidade, era uma confirmação silenciosa do que eu sabia lá no fundo desde aquele primeiro dia no sofá. Tudo começa com uma imagem e uma decisão. Mas não imagine por um momento que foi um caminho desprovido de dúvidas ou dificuldades. Houve dias em que absolutamente nada dava certo, quando o medo tentava me paralisar, quando as contas se acumulavam e a velha mentalidade sussurrava que eu estava sendo ingênuo. E é precisamente nesses momentos desafiadores que a fé é verdadeiramente testada. É fácil acreditar quando tudo está indo bem. O verdadeiro poder reside em continuar acreditando quando absolutamente nada faz sentido lógico. É aí que você prova ao universo que está genuinamente comprometido. A imagem que eu mantinha firmemente não era meramente um sonho, era um comando potente. Um comando energético que reconfigurou meu subconsciente e alinhou cada ação, pensamento e emoção com aquela visão singular. Com o tempo, reconheci que a clareza mental é o poder mais profundo que um ser humano pode cultivar. Porque o universo não responde àqueles que meramente desejam. Ele responde àqueles que sabem definitivamente o que querem. Hoje, entendo plenamente que aquele sofá desgastado, aquele quarto vazio e aquela simples folha de papel constituíram o verdadeiro ponto de virada da minha vida. Foi ali mesmo que o invisível começou sua jornada para se tornar visível. Porque tudo o que você observa ao seu redor, edifícios, livros, negócios, invenções, vastas fortunas, tudo começou exatamente da mesma maneira, com uma ideia sustentada na mente de alguém que possuía a coragem de acreditar. E esta é a mensagem crucial que desejo transmitir. Nunca jamais subestime o poder profundo da imagem que você mantém firmemente dentro de si. Mesmo que ninguém mais possa vê-la, mesmo que pareça totalmente impossível, mesmo que as circunstâncias declarem veementemente o contrário, continue acreditando.
Porque no instante em que sua mente e sua emoção se unem em um propósito singular, o universo não tem outra alternativa, senão se curvar à sua determinação inabalável. Tudo começa com uma imagem. Tudo se origina dentro de você. Se até este ponto, algo dentro de você começou a se agitar, se cada palavra ressoou e despertou aquele profundo senso de potencial adormecido, esperando para ser aceso, então este é o seu momento de agir. Não meramente para ouvir, não meramente para ponderar, mas para decidir conscientemente continuar nesta jornada. Porque o simples ato de permanecer conectado a esse tipo profundo de conhecimento já inicia a transformação do seu paradigma mental. A energia da sua atenção focada é como o sol. Tudo o que você ilumina com ela se expande. E se você está iluminando a sua consciência, se você está escolhendo aprender mais, crescer mais e acreditar mais, então você já está ativamente mudando a sua frequência. E é precisamente por isso que eu te peço para agir agora mesmo. Pare por um instante e observe de verdade como você está se sentindo. Se até agora estas palavras ressoaram com algo profundamente verdadeiro dentro de você, se elas acenderam clareza, coragem ou aquele desejo há muito adormecido por mudança, então eu quero que você tome uma decisão simples, porém poderosa. Clique em curtir e se inscreva. Isso pode parecer apenas um gesto simbólico, mas é tudo menos isso. Este ato é uma afirmação, uma escolha consciente para declarar: eu escolho continuar crescendo. É um compromisso genuíno com o seu desenvolvimento contínuo. Todas as vezes em que você decide nutrir a sua mente com ideias que te elevam, você está silenciosamente, mas profundamente, reescrevendo o seu futuro. Muitas pessoas escutam este tipo de conteúdo, sentem-se inspiradas, mas depois voltam à sua rotina e deixam tudo escapar. Elas acreditam que a motivação deve vir de fontes externas, mas a verdade é que a motivação genuína nasce de dentro. Quando você decide se comprometer com a mudança, mesmo que não saiba como tudo vai se desenrolar, o universo começa a responder. É uma lei. Movimento gera movimento. E quanto mais você se alinha com a frequência certa, mais oportunidades começam a aparecer. É por isso que insisto para que você permaneça conectado. Cada vídeo novo, cada lição nova, cada história que você ouve, é como uma peça que se encaixa no quebra-cabeça da sua consciência. Conhecimento não é apenas para entretenimento, é um lembrete das suas verdadeiras capacidades. E quanto mais você é lembrado, menos espaço resta para as crenças antigas e limitantes. É assim que o processo de transformação se solidifica, através da repetição, através da exposição constante à verdade. Então, se algo dentro de você está dizendo, isso ressoa, confie nessa voz interior. É a parte mais sábia de você, guiando-o para o seu próximo nível. E o primeiro passo é permanecer nesta vibração. Acredite em mim, eu vi pessoas transformarem completamente suas vidas simplesmente ao se comprometerem a absorver esses ensinamentos. Elas começaram a assistir, ler, ouvir e aplicar. E o resultado foi inevitável. Mais clareza, mais oportunidades, mais resultados. Não porque o mundo mudou, mas porque elas mudaram a sua forma de pensar e o mundo apenas refletiu isso. Então faça isso agora. Confirme esta escolha. Curta este vídeo, inscreva-se, ative as notificações e comprometa-se a seguir esta jornada até o fim. Porque o que você está prestes a aprender transcende mero dinheiro, sucesso ou objetivos. É sobre despertar o seu poder pessoal, aquele que sempre morou dentro de você, talvez silenciado pelas vozes do medo, da dúvida e da conformidade. E este poder exige consistência, direção e nutrição. Você já deu o primeiro passo crucial apenas por estar aqui. Agora é o momento de consolidar esse progresso, de dizer a si mesmo: eu escolho continuar, eu escolho evoluir, eu escolho me tornar mais. Porque a verdade é que cada decisão que você toma em direção ao seu crescimento envia uma mensagem clara ao universo: estou pronto. E quando você está pronto, o universo conspira a seu favor. Então, permaneça conectado,
porque o que vem a seguir expandirá ainda mais a sua percepção e abrirá caminhos que você nem consegue imaginar ainda. O que paralisa a maioria das pessoas não é a falta de tempo, dinheiro ou oportunidades. O que realmente as impede é a indecisão. Elas sabem que querem mudar, mas não conseguem escolher um caminho. Ficam presas entre o medo de cometer um erro e o desejo de acertar perfeitamente. E o resultado? Permanecem exatamente onde estão. A indecisão é a causa raiz da estagnação. Todas as vezes em que você adia um passo crucial, seu poder pessoal diminui. A dúvida mina sua energia vital, rouba sua clareza e te engana, fazendo você acreditar que o momento certo ainda não chegou, quando, na verdade, o momento certo sempre foi agora. A maioria das pessoas acredita erroneamente que procrastinação é preguiça, mas não é. A procrastinação é apenas o sintoma visível de algo muito mais profundo, o medo de tomar uma decisão. Por trás dela reside o pavor de escolher e se arrepender, o medo do fracasso, do julgamento, de não ser capaz. É a forma do ego se autoproteger. Você adia para evitar a exposição, mas o custo é incrivelmente alto. Cada decisão que você adia é uma oportunidade perdida de crescimento. E quanto mais você se acostuma a adiar, mais fácil se torna adiar novamente. É como uma ferrugem que começa pequena e, imperceptivelmente, enfraquece toda a estrutura da sua vida. Eu testemunhei isso em primeira mão em empresas, em equipes de vendas, entre empreendedores e com indivíduos que buscaram minha orientação. Eles tinham boas ideias, mas sempre esperavam por algo. Esperavam pelo momento perfeito, pelo investimento ideal, pela segurança absoluta. No entanto, a verdade é que a segurança nunca precede a ação. Ela a segue, como uma consequência direta da sua decisão. A clareza não aparece antes de você dar o passo. Ela surge enquanto você caminha. E é por isso que tantas pessoas ficam presas em um ciclo de planejar, revisar, pensar, analisar e nunca agir. Porque elas acreditam que precisam primeiro de certeza. Mas a certeza é um luxo reservado para aqueles corajosos o suficiente para escolher. Eu aprendi isso de uma forma profundamente simples, através do meu próprio filho. Lembro-me de quando ele era mais jovem e fazia parte da equipe de natação. Certo dia, ele veio até mim determinado a desistir. Ele estava cansado, frustrado, e queria que eu tomasse a decisão por ele. Olhei-o nos olhos e disse: se eu decidir por você, vai parecer fácil. Mas se você decidir agora, vai aprender o poder imenso que vem com a escolha. Ele persistiu, querendo que eu dissesse o que fazer. Então adicionei: se você desistir hoje, da próxima vez será mais fácil desistir de novo. Depois, ainda mais fácil. E um dia, desistir simplesmente fará parte de quem você é. Ele ficou em silêncio, respirou fundo e decidiu continuar. Naquela tarde, eu vi aquele menino se transformar em um homem. Ele aprendeu que o crescimento nasce do desconforto e que toda mudança real começa com uma decisão. E é exatamente isso que acontece com você. Todas as vezes em que você decide seguir em frente, mesmo sem ter todas as respostas, você envia uma mensagem poderosa ao universo. Eu confio. E essa confiança muda tudo. A energia começa a se mover, as pessoas certas aparecem, as circunstâncias se reorganizam. Porque a decisão é o ponto de partida da criação. Nenhuma transformação acontece enquanto você está em dúvida. É a decisão que abre o canal para o fluxo. Pesquisas psicológicas modernas indicam que indivíduos que tomam decisões rápidas e firmes tendem a ser mais confiantes, mais criativos e mais bem-sucedidos. Isso não é porque eles estão sempre certos, mas porque evitam ficar presos no limbo da incerteza. Quando você decide, mesmo que erre, você aprende, ajusta e cresce. Mas quando você permanece indeciso, você não aprende nada. Você apenas repete o mesmo ciclo, esperando que algo mude por conta própria. E nada muda. A indecisão é o maior ladrão de energia que existe. Ela erode lenta e silenciosamente a sua autoconfiança. Ela faz com que você questione o seu valor, a sua capacidade e o seu merecimento.
Mas quando você começa a decidir firmemente, mesmo nas menores questões, tudo começa a se alinhar. Você se sente mais forte, mais presente, mais no controle da sua própria vida. E isso cria um efeito dominó. Cada decisão consciente se torna combustível para a próxima. É assim que o impulso se constrói. Aquele estado onde o universo parece conspirar a seu favor porque, finalmente, você parou de resistir. Se você quer transformar a sua vida, comece a praticar o poder da decisão todos os dias. Escolha algo simples, mas significativo. Tome uma decisão que você tenha adiado. Não importa quão insignificante possa parecer. Talvez seja começar um projeto, fazer uma ligação importante, dar um passo que você tem postergado por meses. Faça isso hoje, porque o hábito de decidir é como um músculo. Quanto mais você o exercita, mais forte ele fica. Você não precisa conhecer o caminho inteiro, apenas o primeiro passo. O universo nunca revela a escadaria inteira, apenas o próximo passo. E esse passo é a decisão. Escolher é o ato mais poderoso que existe, porque é através dele que você sai do papel de vítima e entra no papel de criador. E quando você escolhe com coragem, a vida responde à altura. O medo perde o controle, portas se abrem e você descobre algo extraordinário. O que antes parecia impossível começa a se mover na sua direção. Então, se há algo que você tem adiado, um sonho, uma mudança, um novo começo, decida agora. Não espere pela perfeição, porque a perfeição nunca chega. Espere apenas por uma coisa: o momento em que você diz a si mesmo, chega de esperar. Esse é o instante em que a sua história muda, porque toda transformação começa com uma escolha. E a sua escolha, neste momento, é a semente do futuro que você colherá. Muitas pessoas subestimam este tipo de prática, porque ela não produz resultados imediatos. Elas estão acostumadas a buscar soluções rápidas, mas a mente não responde à pressa. Ela responde à persistência. A transformação mental é como esculpir uma pedra. Você deve golpear o mesmo ponto repetidamente até que a forma comece a surgir. Cada leitura, cada dia de prática, é um golpe preciso contra a velha estrutura mental que tenta te manter estagnado. Você notará que, com o passar dos dias, algo muda dentro de você. Pequenas decisões que antes pareciam difíceis se tornarão mais naturais. A hesitação dará lugar à clareza. Aquele diálogo interno que antes te sabotava começará a se silenciar. Isso ocorre porque a mente, quando consistentemente exposta a uma nova frequência de pensamento por um período suficiente, se adapta inevitavelmente. O subconsciente é como um solo fértil. Ele não questiona o que você planta. Ele simplesmente cultiva o que você nutre repetidamente. Apliquei este princípio inúmeras vezes na minha própria vida. Quando decidi sair do corpo de bombeiros e lançar minha própria empresa, não tinha garantias. Tinha medo, dúvidas e nenhuma experiência, mas tinha uma decisão firme. Todos os dias, eu reafirmava mentalmente o que desejava, até que não houvesse mais espaço para a incerteza. Essa repetição constante gerou uma energia de movimento para frente, e quando a energia se move, o universo responde. Foi assim que minha primeira empresa surgiu, e como construí tudo o que veio depois. Quando você lê consistentemente sobre tomada de decisão e repete esses ensinamentos diariamente, algo começa a mudar dentro de você em um nível além da lógica. Você começa a sentir um senso genuíno de poder sobre sua vida. Essa é a diferença entre viver no modo reação e viver no modo criação. Reagir significa esperar que o mundo dite seu ritmo. Criar significa definir seu próprio ritmo e fazer com que o mundo se ajuste. E essa transição ocorre precisamente no momento em que você se compromete com a prática. Se em algum ponto, durante esses 60 dias, você sentir vontade de desistir, é um sinal de que o processo está funcionando. Significa que seu velho paradigma está resistindo, tentando manter o controle. Continue. É nessa resistência que o crescimento acontece. Cada vez que você persevera,
mesmo sem motivação, está enviando uma mensagem clara ao seu subconsciente. Eu escolho continuar. E isso é mais poderoso do que qualquer inspiração passageira. Com o tempo, essa disciplina começa a se refletir em outras áreas da sua vida. Você começa a tomar decisões mais rapidamente, a confiar mais em si, a agir com maior propósito. E esse novo padrão cria um efeito dominó. Pequenas vitórias diárias começam a se acumular e se transformar em grandes conquistas. Antes que perceba, você não precisará mais do exercício, porque a decisão já se tornou parte da sua identidade. Você se torna alguém que age, alguém que escolhe, alguém que cria o próprio destino. É por isso que este exercício é tão poderoso. Não se trata apenas de ler um capítulo. É sobre reafirmar todos os dias que você é o mestre da sua vida, que tem o poder de decidir e que está disposto a fazer o que for preciso para se tornar quem você nasceu para ser. Ao final desses 60 dias, algo dentro de você será irreversivelmente diferente. Você notará que o medo diminuiu, a clareza aumentou e as oportunidades começarão a surgir em lugares onde antes havia apenas dúvidas. E tudo isso começará com algo aparentemente simples: dedicar alguns minutos do seu dia para lembrar à sua mente quem realmente está no comando. Essa prática é uma forma de reafirmar sua soberania sobre sua própria vida, porque há apenas uma verdade. A transformação não vem do que você aprende uma vez, mas do que você escolhe aplicar todos os dias. E quando a decisão se torna hábito, o impossível deixa de existir. Tudo o que existe no universo é energia. Cada pensamento, cada emoção, cada palavra que você pronuncia carrega uma vibração que se propaga pelo espaço e retorna a você na forma de experiência. O que você chama de realidade é apenas o reflexo da frequência que você emite constantemente. É por isso que quando você muda a forma como pensa e sente, o mundo ao seu redor muda inevitavelmente também. A lei é simples: você não atrai o que quer, você atrai o que você é. E o que você é, em essência, é a soma das vibrações que você mantém dentro de si todos os dias. Aprendi isso observando um padrão muito claro na vida das pessoas. Há aqueles que parecem ter sorte o tempo todo, sempre no lugar certo, conhecendo as pessoas certas, recebendo as oportunidades certas. E depois há aqueles que, não importa o quanto se esforcem, enfrentam repetidamente os mesmos obstáculos. A diferença não está na inteligência, educação ou nas circunstâncias. Ela reside na frequência emocional em que habitam. Pessoas que vibram com medo, escassez e dúvida estão constantemente enviando sinais que atraem mais situações que confirmam essas emoções. Elas vivem presas em um ciclo energético que reforça suas próprias limitações. Por outro lado, pessoas que vibram com fé, propósito e gratidão, mesmo diante das dificuldades, atraem caminhos, soluções e oportunidades que parecem surgir do nada, mas nada realmente vem do nada. Tudo é uma resposta. A física moderna já provou que o universo é composto por campos de energia que interagem uns com os outros. Seu corpo é um desses campos. A cada pensamento e sentimento, você altera o padrão vibracional das suas células e influencia o seu entorno. Isso não é misticismo, é ciência. Quando você foca em uma imagem mental e a alimenta com emoção, você cria uma onda eletromagnética que se propaga pelo campo quântico, afetando a realidade. É como sintonizar uma estação de rádio. Você só ouve a música que está na mesma frequência do seu transmissor. Se seu pensamento está na frequência da escassez, essa é a música que você ouvirá. Mas se está na frequência da abundância, a sinfonia da prosperidade começa a tocar em sua vida. Muitas pessoas vivem com suas mentes fixadas em tudo o que lhes falta. Acordam pensando em contas, problemas, no que ainda não têm, e ao fazer isso, vibram com a deficiência. E a vibração da deficiência só pode atrair mais experiências de falta. É como se estivessem presas em uma estação que só transmite a mesma mensagem. Não é o suficiente. E o universo, obediente, simplesmente responde que assim seja. Para mudar isso,
Você precisa aprender a alterar seu estado interno, não reagindo ao que vê, mas criando o que quer ver. Isso exige disciplina mental. Exige que você se torne consciente das emoções que está emitindo, porque é nelas que reside sua assinatura energética. Houve um tempo na minha vida em que eu também estava preso na vibração errada. Eu trabalhava duro, mas vivia em constante escassez. Tudo parecia uma luta. Eu pensava o tempo todo no que não tinha, no que precisava conquistar, e mal percebia que esse mesmo pensamento era a causa da minha limitação. Foi então que entendi que o problema não era externo, mas interno. Decidi mudar minha frequência. Todos os dias antes de iniciar qualquer tarefa, eu me visualizava próspero, livre e seguro. Sentia gratidão pelo que ainda estava por vir, como se já fosse real. No início, parecia um jogo mental, mas logo as coisas começaram a mudar. Clientes começaram a aparecer, ideias surgiram, oportunidades que antes passavam despercebidas começaram a se manifestar. Nada fora de mim havia mudado, mas eu havia mudado, e o universo apenas respondeu à nova vibração que eu estava emitindo. Esse princípio explica por que tantas pessoas bem-intencionadas se frustram. Elas afirmam querer sucesso, mas passam o dia inteiro se preocupando com o fracasso. Querem prosperar, mas constantemente falam sobre dívidas. Querem amor, mas cultivam ressentimentos. E o universo não distingue entre o que você quer e o que você sente. Ele responde ao que você vibra. É por isso que a verdadeira transformação começa quando você muda seu campo energético. Quando você para de agir como alguém que está buscando e começa a agir como alguém que já encontrou. A vibração da abundância é composta por 3 elementos: clareza, gratidão e fé. Clareza é saber o que você quer. Gratidão é sentir que você já o possui, mesmo antes de tê-lo. E fé é sustentar essa vibração, mesmo quando nada ao seu redor confirma o que você acredita. Essas 3 forças combinadas criam um magnetismo irresistível. Desse estado você não precisa mais lutar por nada. As coisas começam a fluir na sua direção. É como nadar a favor da corrente. Pense por um momento nas pessoas que sempre parecem atrair o melhor. Elas não são diferentes de você. Elas simplesmente vivem com um nível de consciência mais elevado. Elas aprenderam que o segredo não é perseguir as coisas, mas se tornar alguém que as atrai naturalmente. E você pode fazer o mesmo. Quando você acordar amanhã, antes de tocar no seu telefone ou pensar em problemas, feche os olhos e imagine a energia que você quer carregar durante o dia. Veja-se agindo com confiança, resolvendo situações com calma, irradiando segurança. Isso imediatamente altera sua frequência. A partir daí, pratique um novo padrão de pensamento. Toda vez que se pegar focando em algo negativo, interrompa o ciclo dizendo a si mesmo: isso não faz parte da minha frequência. Essa frase simples lembra que você tem o poder de escolher o que emite. E gradualmente, você começa a notar o efeito dessa nova postura. As conversas mudam, as pessoas certas se aproximam, oportunidades surgem. Nada é coincidência. É sincronicidade. Você não precisa entender todos os mecanismos quânticos por trás disso. Você só precisa entender que a energia que você emite é o convite que você envia ao universo. E o universo nunca diz não. Ele simplesmente retribui. Se você quer mais prosperidade, mais paz, mais amor, comece a vibrar como se já tivesse tudo isso agora. Sinta, viva, expresse. Porque o universo não responde à falta, ele responde à plenitude. E quando você se torna a fonte dessa energia, o mundo ao seu redor se transforma sem esforço. A vida se reorganiza para refletir o novo você. E é nesse ponto que você percebe: a realidade não muda quando as circunstâncias mudam. Ela muda quando você muda sua frequência. Um dos maiores erros que as pessoas cometem é acreditar que precisam ver resultados antes de mudar a forma como pensam. Elas dizem: quando eu tiver dinheiro, vou pensar como uma pessoa rica. Mas esse pensamento é precisamente o que as mantém presas na escassez.
O dinheiro não vem para quem espera. Ele vem para quem já pensa como se o tivesse, porque é a mente que molda a realidade, e não o contrário. A consciência cria a matéria. A energia do pensamento precede a forma física. É por isso que, enquanto você continuar esperando que o mundo te dê motivos para acreditar, você seguirá andando em círculos. O segredo é inverter a ordem. Primeiro acredite, depois veja. Eu aprendi isso vivendo exatamente o contrário. Por muito tempo, achei que precisava de garantias para me arriscar. Acreditava que se tivesse mais experiência, mais contatos ou mais dinheiro, então tudo daria certo. Mas o que eu não percebia era que esse mesmo pensamento me mantinha preso. Porque o universo não responde a desejos vagos. Ele responde à coerência vibracional. Você atrai apenas o que se alinha com seu estado interno. Se dentro de você há dúvida, medo e escassez, é isso que o mundo refletirá. Mas se dentro de você há certeza, abundância e propósito, o mundo se reorganizará inevitavelmente para espelhar isso. O problema é que fomos ensinados a viver reagindo às circunstâncias. Se algo dá certo, ficamos felizes. Se algo dá errado, desanimamos. E assim, a vida se torna um reflexo de nossas flutuações emocionais. Mas o verdadeiro poder emerge quando você entende que não é o mundo que define como você deve se sentir. É você quem define como o mundo deve reagir. Quando você mantém uma vibração elevada, mesmo quando as circunstâncias externas não correspondem, o universo entende a mensagem. Esta pessoa está pronta. E é aí que as coisas realmente começam a acontecer. Eu costumo dizer que o universo não recompensa o esforço. Ele recompensa o alinhamento. Você pode trabalhar o dia inteiro, lutar, fazer sacrifícios, correr atrás das coisas, mas se estiver vibrando em uma frequência de escassez, todo esse esforço será internamente drenado. Por outro lado, quando você age a partir de uma consciência de abundância, tudo flui naturalmente. Oportunidades surgem sem esforço, as pessoas certas gravitam em sua direção, portas se abrem. É como se você sintonizasse uma corrente invisível que te guia em direção ao que você deseja. Essa corrente sempre existiu. O que muda é o quanto você se permite ser carregado por ela. Frequentemente as pessoas me perguntam: mas como posso pensar como uma pessoa rica se ainda estou soterrado sob uma montanha de contas? E a resposta é simples. Você não precisa mentir para si mesmo, mas precisa decidir que suas circunstâncias não definem sua identidade. Você pode estar enfrentando desafios, mas ainda pode escolher pensar como alguém que é próspero. Isso não é negação da realidade, é a criação de uma nova. Você começa a mudar seu futuro quando escolhe agir a partir da visão do que deseja e não do que teme. Pense nas pessoas mais bem-sucedidas do mundo. Elas não começaram ricas, elas começaram acreditando. A diferença é que, enquanto a maioria das pessoas espera sentir-se pronta para agir, esses indivíduos agem até se sentirem prontos. Mentalidade precede a materialização. Steve Jobs visualizou a Apple muito antes de ter um produto. Walt Disney viu seus parques prontos mesmo enfrentando falências. Eles sabiam o que queriam e viveram como se já fosse real. O resultado foi inevitável, porque a fé, quando mantida com consistência, transforma-se em poder criativo. Uma vez que você entende isso, percebe que cada pensamento, cada palavra, cada emoção é um investimento energético. Você está constantemente plantando sementes. A questão é: o que você está plantando? Dúvida ou convicção? Escassez ou abundância? O universo retorna exatamente o que você semeia. É por isso que é tão crucial monitorar o que você pensa sobre si mesmo e sobre a vida. Uma mentalidade de escassez é traiçoeira. Ela se disfarça de prudência. Faz você acreditar que é racional esperar o momento certo. Mas o momento certo nunca chega para aqueles que vivem esperando. Ele só aparece para quem cria o momento através da ação alinhada com a fé. Houve um tempo em que eu também esperava que as coisas mudassem antes de mudar internamente. Mas aprendi que o externo nunca se transforma sem que o interno mude primeiro. A vida não melhora porque o mundo te favorece. Ela melhora porque você se expande
a ponto de ver novas possibilidades onde antes via limitações. Essa é a verdadeira riqueza, a capacidade de ver além das aparências e agir de acordo com o que ainda não é visível. E é neste ponto que a mentalidade certa se torna sua maior vantagem. Quando você aprende a pensar a partir do resultado e não em direção a ele, você começa a viver como se já tivesse vencido. E esse sentimento muda tudo. Muda seu tom de voz, sua postura, suas decisões, seu magnetismo. As pessoas notam, o mundo sente, e sem entender o porquê, portas se abrem. Isso não é mágica, é física aplicada à consciência. A partir do momento em que você entende que é o criador da sua própria realidade, você para de esperar por sinais e começa a ser o sinal. A vida deixa de ser algo que acontece com você e se torna algo que responde a você. E quando isso acontece, você descobre que não precisa mais correr atrás de nada, porque tudo o que é compatível com sua nova vibração começa a se mover em sua direção. Este é o ponto onde o esforço dá lugar ao fluxo e o desejo dá lugar à certeza. Então, a partir de hoje, pare de esperar que o mundo te dê motivos para acreditar. Escolha acreditar primeiro. Escolha pensar como alguém que já alcançou, mesmo que você ainda esteja a milhares de quilômetros do seu destino. Porque o universo não responde à aparência, ele responde à identidade. E no instante em que você decide ser a pessoa que vive a vida que deseja, o universo começa a trabalhar para te dar razão. Agora, se tudo isso ressoou com você, se de alguma forma estas palavras tocaram algo dentro de você, então não guarde esse conhecimento para si. Compartilhe este vídeo com alguém especial. Alguém que você sabe que está pronto para dar o próximo passo, mas talvez ainda precise ouvir exatamente isso. Pode ser um amigo, um familiar, alguém que está buscando clareza, força ou um novo começo. Porque quando você espalha conhecimento, ele cresce, e o que você dá ao mundo sempre retorna multiplicado. Obrigado por ter ficado comigo até aqui, por permitir que esta mensagem entrasse na sua mente e, o mais importante, no seu coração. Continue essa jornada comigo. Espero te ver no próximo vídeo.